Olá, eu sou Alexandre Vanquio, diretor de pós-graduação da FAI Business School e tenho o prazer de apresentar o nosso podcast Conexão Pós, um espaço destinado a apresentar tendências de mercado e de carreira para profissionais das mais diferentes áreas. Você encontra o nosso podcast, os nossos conteúdos, em todas as plataformas nas quais a FAI está presente, seja no nosso site, rede social, YouTube e também nos agregadores de podcast que você costuma utilizar. E nesse nosso encontro, nesse nosso episódio de hoje, a gente vai mergulhar num mundo bastante fascinante que é o mundo do mercado financeiro, que traz uma realidade de muita competitividade e de muito dinamismo para as relações de trabalho e de negócios no mundo atual que nós vivemos. E para essa nossa conversa de hoje, eu tenho o prazer de contar aqui com dois convidados de grande relevância. Estarão conosco o professor Valcir Soares Júnior, mais conhecido por todos nós como W, que é PhD em Economia e é coordenador da nossa pós-graduação em Mercado Financeiro. Ele é a mente que está por trás dos nossos programas de formação para os profissionais diferenciados que a gente coloca no mercado. Seja muito bem-vindo, W. Olá, professor, tudo bem? Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, é um prazer estar participando desse podcast. Eu acho que para um professor é um espaço muito legal, principalmente para a gente desmistificar um pouco essa história de que o mercado financeiro é para um grupo muito específico de pessoas, né? Na verdade, todos nós lidamos com recursos escassos e acho que é um conhecimento que todo mundo deveria ir atrás. E gostaria de apresentar o nosso convidado, que é o Renan Barcelos. Trouxe uma colinha aqui para facilitar a minha vida. Renan, ele é sócio na Costa Azul Investimentos, só tem essa cara aí de novinho, mas ele é responsável pelas áreas internacional e de renda fixa, tem experiência em setores como logística portuária, agronegócio, sempre atuando nas áreas financeiras e comercial, e tem esse ímpeto aí de falar de mercado financeiro e falar dessa parte comportamental. Renan, gostaria de se apresentar para a gente? Muito obrigado, professor W. Bom, primeiramente agradeço aí pelo convite, acho que foi sensacional. Para mim é uma oportunidade incrível, né? Me expor para o mercado, trazer o conhecimento da prática, né? Que acho que esse é o diferencial até que eu vejo aqui na FAI com vocês, né? Da gente trazer vivências de mercado, mostrar que realmente não é para um grupo seleto de pessoas específico esse mundo, né? Todo mundo tem espaço, eu sou técnico portuário, né, então vim da área portuária, né, muita gente fala, mas o que tem a ver o porto com o mercado financeiro? E isso é muito legal, porque realmente eu posso mostrar para o pessoal que realmente tudo que a gente faz hoje no dia a dia, seja no agro, seja no porto ou em qualquer outra área, tem realmente envolvimento no mercado financeiro, né, e como os novos profissionais que estão sendo formados, principalmente numa instituição de ensino como a FAI, podem realmente vislumbrar esse caminho, né, ou explorar esse caminho aí junto com vocês. Muito bem, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Também você, W, muito bem-vindo, né? E o nosso tema de hoje, né, a gente vai ser muito instigante, vai trazer muito conteúdo, muita informação de valor para o nosso público. A gente vai falar sobre a interação das análises fundamentalista, técnica e comportamental no profissional do mercado financeiro contemporâneo. É um tema muito amplo, muito vasto, que vai trazer realmente elementos aqui de uma discussão muito bacana para a gente trazer, né? E vai representar aqui para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo hoje, uma apresentação que representa uma fusão de diferentes visões e diferentes competências para tornar o profissional que atua nessa área do mercado financeiro um profissional diferenciado, né? Que se destaca nesse mercado que está super competitivo, né? Então a gente encontra hoje no mercado muitos players atuando na área de mercado financeiro, mas não é qualquer profissional que se destaca. E esse profissional tem que ser capaz de navegar sobre diferentes áreas e, mais do que isso, poder fazer ali uma integração entre diferentes pontos de vista para gerar o melhor resultado, né? Então a gente vai justamente começar a falar um pouquinho, né, gente, sobre esses aspectos, e eu gostaria de começar a nossa conversa aqui fazendo uma proposição aqui para o W, né, nosso coordenador da pós-graduação, em relação aqui a gente entender um pouquinho melhor e principalmente os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores que não são tão familiarizados, W, para você nos contar um pouco dessa história
que começa lá no passado com uma batalha, com uma disputa entre a análise fundamentalista, né, que olha muito para a questão da saúde da empresa, dos resultados demonstrados na empresa, mas também a análise técnica, que é muito focada ali na interpretação e tomada de decisão a partir de resultados demonstrados em gráficos, né? A gente tem no passado ali uma divisão muito grande, uma competição muito grande entre essas duas visões, mas hoje elas já são vistas como complementares, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa história, dessa jornada aí de antagônicas para parceiras e como que isso hoje a gente pode trazer para o profissional de mercado financeiro. Perfeito, professor, muito bem colocado. Assim, quando a gente pensa em análise técnica e fundamentalista, é aquela rixa tipo Beatles ou Rolling Stones, ou quando a gente está pensando em é biscoito ou é bolacha, né, Nescau ou todinho, a gente fica, né, sempre tem os partidários e os clubistas de um lado ou de outro. Tudo começou lá nos anos 70, 80, com o advento da era da informação, com o advento dos dados. Então, você tinha à disposição os dados, e aí você tinha duas formas diferentes de olhar para os dados. A primeira, que é fundamentalista, olha para a empresa como um negócio. Então, para eu pensar se aquela empresa, né, vai ser uma boa empresa para eu ser sócio e pensar no longo prazo, o que eu vou olhar? Vou olhar balanços, vou olhar fluxo de caixa, vou fazer uma análise fundamentalista, baseada nos fundamentos macro e microeconômicos dessa empresa para tomar minha decisão. Já a análise técnica, ela pensa nos padrões. Então, eu não olho para a empresa como um negócio, mas como um ativo que está se movimentando no mercado. E esse ativo também tem o sobe e desce, que pode ser em minutos, pode ser diário, pode ser semanal, mensal, etc. E eu posso olhar para essas tendências, para esses padrões e fazer uma aposta do que vai acontecer depois. E essa aposta foi cientificada. Então, começaram a perceber se, olha, toda vez que acontece com um determinado padrão, sobe, ou um determinado padrão, desce. Então, nós temos dois partidários diferentes e eles parecem bem antagônicos, porque quando a gente pensa no investidor, né, parece que o investidor é esse cara que vai ter que escolher um dos lados. Sim. Mas, na verdade, o prazo é muito importante. Então, um investidor, por exemplo, que é de day trade ou de swing trade, ele tem uma visão que está muito focada no curto prazo, enquanto um investidor position, por exemplo, já está focando no longo prazo. E aí eu costumo dizer que a economia comportamental veio para salvar essa briga, né? Porque quando a gente pensa no comportamento das pessoas, e isso, comportamento baseado numa racionalidade limitada, mas para frente a gente pode explicar um pouco melhor esse conceito, mas a gente consegue unir as duas coisas, porque na verdade tudo se trata de comportamento. Sim. Então, nem num extremo, né, de pensar que a empresa é só o fundamento e que todos os preços e todas as condições de mercado estão ali podendo ser interpretadas no preço da ação de uma empresa, mas nem também olhar para que o padrão faz sentido ou não faz sentido. Na verdade, quando a gente olha para o padrão de mercado, ele está refletindo tanto a parte fundamentalista quanto também a parte comportamental. Perfeito, excelente explanação, acho que trouxe bastante luz para a gente entender um pouco dessa evolução, mas agora eu queria saber do Renan, que está na linha de frente, né, como gestor, e tendo que recomendar tomadas de decisão, lidando na outra ponta com o investidor, né? Perfeito. Como é que isso tudo funciona na prática, esse casamento entre essas visões aí, como é que você lida com isso no dia a dia e transforma isso num resultado de valor Perfeito. para o teu investidor? Ótimo. Bom, acho que até voltando um passo atrás, né? Isso é uma demanda que vem crescendo justamente do próprio investidor de entender esses aspectos. Renan, me ajuda aqui a tomar decisões, né? Eu, como assessor de investimentos, diferente de um analista de valores imobiliários que efetivamente dá um call ou não, a gente tem uma gestão mais passiva. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer uma análise, seja ela fundamentalista ou técnica, para passar ali uma opinião nossa. Obviamente, a gente tem uma equipe, né, na instituição financeira, no caso do meu escritório, a gente é vinculados à XP, então eles têm toda uma equipe de analistas que faz avaliação, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre o buy side e o sell side, né? Então, eu tenho o interesse da instituição em querer vender, mas eu sou a ponta que tem que estar aliado aos meus clientes e falar o que eu faria de pergunta para comprar e dos ativos que tem hoje disponível, o que eu faria isso. E realmente a gente entra numa competição, porque de um lado o investidor, ele é bombardeado por informações de mídia, no Instagram ali, todo mundo tá comprando determinado ativo. É muito curioso que nesse tempo que eu tô nessa posição de head de produtos ali no escritório,
eu eventualmente recebo alguns prints dos clientes. Vi no Instagram aqui um ativo pagando IPCA mais 10. Pô, quero esse produto, vocês têm aí? Eu falo, mas o que que é esse produto? Ele nem sabe, mas acaba gerando, né, aquela demanda do cliente e ele não quer nem saber o que que é aquilo ali, ele quer comprar. E aí vai muito de eu fazer as provocações para ele, mas calma, IPCA mais 10 de uma Petrobras, de uma Vale, é muito diferente do IPCA mais 10 do fulano aqui da esquina, que às vezes quer pegar o dinheiro e não tem dinheiro, né? Então, realmente a gente acaba fomentando isso no mercado, né? Os escritórios, eles estão tendo esse movimento cada vez mais técnico de ter um especialista, por mais que ele não vai recomendar efetivamente a compra ou a venda, ele vai fazer essas provocações e essa análise ali até mesmo para trazer essa questão de alocação. E até trago aqui, puxando uma sardinha pro meu lado, né? O nosso escritório aqui hoje em Curitiba tá entre os melhores escritórios da rede XP em qualidade de alocação e rentabilidade nas carteiras, né? E justamente porque a gente busca fazer essa seleção de produtos, né? A gente já passa por um segundo crivo, porque a própria XP já faz isso com o time de IB, na hora da emissão das dívidas, né, dessas companhias, e a gente faz uma reanálise e adequa com o perfil dos nossos clientes, justamente para mitigar esse problema que a gente tem hoje, né? Que como todo mundo tem acesso à informação de maneira muito rápida, tem um viés, né, ali, não, eu quero comprar isso, essa é a moeda da vez. Você tem aquele movimento de manada, né? E às vezes por uma informação até não muito consistente, né? Mas como você falou, a pessoa vê alguma coisa aqui ou recebe uma notícia ali e às vezes quer fazer um movimento brusco, impensado. Né? E para você que tá nessa linha de frente aí, tem que ter sangue frio também, não tem? Tem que ter sangue frio. Já passei algumas noites aí sem dormir, porque às vezes a gente se duvida, né? É tanta informação que é bombardeada, que às vezes a gente olha o fundamento mesmo, análise fundamentalista e fala, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? E aí a gente tem que ser frio, né, de acreditar no embasamento técnico, daí até mais pra frente eu acho que é importante ressaltar o gerenciamento de risco, que é algo negligenciado muito pelas pessoas, porque é a parte chata, né? Todo mundo quer ganhar, independente do risco, mas quando a gente efetivamente analisa o risco de uma oportunidade, tem uma máxima que até eu trouxe numa das palestras aqui com o professor W, todo mundo prefere renda fixa aqui no Brasil, né? Mas muita gente negligencia o risco de crédito, né? Pô, na renda variável, por mais que eu sou o sócio da companhia ali, eu tô tomando o risco do crescimento da empresa, às vezes eu tenho menos risco de estar ali posicionado e eu posso liquidar aquela posição em 2 dias úteis e sair do risco, do que eu estar com um ativo de renda fixa onde eu tenho um prazo definido. A gente está passando por alguns momentos no Brasil nos últimos anos ali de grandes emissões de crédito privado de várias empresas e isso pode trazer até um negligenciamento ali de risco, porque a gente tem tantas oportunidades ali no mercado, mas o pessoal fala, mas é renda fixa, mas a renda fixa tem os seus riscos também, né? E isso no Brasil, como é um mercado que é embrionário, ele não está 100% maduro, né? Tem bastante espaço de crescimento ainda, acaba sendo uma novidade, né? Coisas que em países mais desenvolvidos a gente já tem ali um certo conhecimento dos próprios retails, né, do investidor pessoa física, aqui a gente está começando a surfar esse movimento, né, o pessoal está entendendo o risco da renda fixa, né, então eu tô falando, realmente, a renda fixa não é tão fixa assim, né, e aí a gente consegue trazer essa expertise, então eu como linha de frente ali com o cliente, passando essa visão técnica, tem que ser muito frio em confiar no embasamento técnico que a gente tem, avaliar a gestão de risco sempre, né, pô, faz sentido ter essa posição, às vezes faz mesmo, mas percentual muito pequeno da carteira. E aí, para isso, eu preciso considerar tanto a análise técnica quanto a fundamentalista no meu dia a dia, até porque o preço, que é a análise técnica, né, ela é formada por uma coisa muito simples, né, que é oferta e demanda. E um exemplo, né, esse copo, quanto que vale? Não sei se vale R$2,50, R$3,50 ou R$5, do quanto você está disposto a pagar. Pode chegar algum maluco aqui e falar, eu quero pagar R$100 nesse copo. Né? Vou duvidar dele? Não. Às vezes, realmente, ele vê valor pagar R$100 nesse copo. Posso colocar o Renato Fogueira? Por favor. Agora, se for o caso, a gente usa água para pagar. Opa! A gente falou a parte bonitinho, né? Como professor, é isso que eu vejo mesmo, né? Análise técnica fundamentalista como 2 pesos extremos. Mas agora pensando na vida real, assim, as pessoas têm um certo preconceito com a análise técnica, né? Porque o fundamentalista, por ser fundamento, né? Macro, então, eu sou economista. Para os economistas é a mesma coisa. Você olha, eu estou falando aqui que é a mesma coisa, mas eu puxo para o lado do fundamental porque, pô, é o que é real. Mas, na verdade, o mercado, como você bem colocou, ele é baseado em comportamento, baseado em disposição a pagar. Então, eu queria saber lá na tua ponta, na prática, estou assumindo aqui que do meu lado, apesar dos apesares, a gente acaba puxando muito para o lado da fundamentalista. Como que é para vocês no mercado isso?
Cara, é difícil, né? Até eu tava falando aqui antes, né? Que quando a gente olha a análise técnica, eu vim de uma escola mais tradicional, né? Um pessoal, na época que eu tava no BTG Pactual, eles são excelentes analistas de valores, não é à toa que o próprio BTG está fazendo grandes aquisições aí de várias empresas, né? Eles têm uma expertise em banco de investimentos, principalmente na parte de IB. E quando a gente olha isso, poxa, eu fui construído, né, como profissional a olhar realmente o lado mais fundamentalista. Só que eu até tem um grupo de CFAs, né, de mercado ali, que, pô, eles sempre a gente fica sempre trocando ideia do que acontece ali no mercado, movimentos, e eu me peguei fazendo algo que vai muito pro emocional, que era relacionado à alta do ouro. Nossa, e esse ouro? Tá subindo, né? Será que já deu o que tinha que subir e tal? E eles foram emblemáticos e falaram, Renan, para de tomar viés, cara. Por mais que o fundamentalista a gente olhe ciclos passados ou, pô, compare tá no máximo histórico ou algo assim, realmente a análise técnica ela vem para pegar essa parte que é puramente emocional, na minha opinião, tá? Quando a gente olha formação de preço ou o que o mercado tá trazendo ali efetivamente numa tela, num gráfico, eu acho bizarro quando a gente olha, até tava brincando aqui mais cedo, pô, tá formando um padrão de cachorro invertido, né? Ou seja, se tem esse formato, chega a ser cômica, né? Cômico olhar esse tipo de formação, né? Nuvem negra, estrela cadente, é uma coisa muito irreal, ainda mais pra gente que vem dessa escola mais fundamentalista. Mas, realmente, quando a gente olha passagem de gerações, por exemplo, né? E aí eu trago isso, eu sei que não tem um estudo ainda disso, até onde eu sei, mas no tempo dos meus pais, eles não toleravam tanto risco, apesar de eles terem passado por hiperinflação, mudança monetária no país, eles ainda são pessoas muito conservadoras, né, em questões de investimentos, né. Eles estão abrindo cada vez mais espaço para sofisticar a carteira, mas a gente percebe que a geração mais antiga, ela tem um aspecto mais conservador. Mas a gente tem que perceber que na parte institucional, né, o que faz a formação de preço no mercado está passando por uma mudança de geração. E essa geração mais nova, né, e eu não estou me incluindo na geração mais nova, apesar de ser muito novo, mas eu vejo que eles são muito mais tolerantes a risco, né? A gente vê aí a ascensão das bets, né, essa questão de aposta. Poxa vida, eu acho loucura você ir apostar num negócio que você não sabe se vai ganhar ou perder, né? Não tem, teoricamente, um fundamento técnico para aquilo. Não tem. Então, realmente essa geração ela toma mais risco. E se a gente parar para pensar, os sucessores dessas cadeiras institucionais são pessoas mais jovens que efetivamente já estão nascendo com um apetite maior ao risco. Então vai ter essa mudança nos padrões que a gente via no histórico. Eu acho que a gente aprende muito com o histórico, mas daqui para frente a gente percebe que as pessoas que estão tomando fundos de gestão, né, que estão iniciando ou sendo analistas de valores, a gente vê grandes profissionais jovens, né, agora, né, com pouca idade, assumindo posições importantes, eles acabam sendo tolerantes um pouco mais a risco e isso muda os padrões de mercado, né? Então o que era comum para os nossos pais, não, isso aqui é seguro, hoje talvez para a pessoa mais nova, o que é seguro é isso aqui e é uma coisa extremamente arriscada. Então a análise técnica ela vem justamente para medir esse emocional, né? A gente consegue ver efetivamente um bom analista gráfico, ele consegue observar esse movimento especulador, quem realmente está com medo, índice de ganância, né? Como que tá isso no mercado. Para os entusiastas de criptomoedas, isso acaba sendo mais comum, né? Recentemente a gente tem um especialista de criptomoedas no nosso escritório e ele é muito novo e um rapaz assim que, pô, a gente vê a forma como ele lida com cripto é a mesma maneira que eu lido com renda fixa, né? Falando, nossa, isso aqui é muito seguro. Para ele, não, isso aqui, dependendo do momento, o criptomoeda é um ativo que faz muito sentido entrar, né? E a volatilidade que ele toma, o risco que ele assume é muito maior do que a volatilidade que eu tomaria aqui numa renda variável, que já é mais arriscada, ou até mesmo numa renda fixa, né? Então, acho que a análise técnica, ela, para mim, realmente é um bicho diferente, né? E apesar de ser novo, né? Mas por ter vindo de uma carreira mais conservadora e fundamentalista, seguido por muitos economistas ali, acabo que tenho que aceitar a análise técnica, né? Porque ela tem os seus fundamentos, tem o seu estudo, né? Tem uma literatura construída por trás disso, então acaba sendo uma ferramenta muito importante hoje em dia, né? A gente tem que começar, professor, a aceitar aí a análise técnica E o mais do nosso dia a dia. maluco é que a gente
já pela própria formação tem essa coisa de associar o técnico ao risco. Sim. Mas, agora viajando um pouquinho assim, né? Olhando para a física, por exemplo, né? A física tradicional, a física macro, né? Mudou completamente quando surgiu a física quântica e coisas que a gente achava que não existia de padrão, tá lá no nosso universo cósmico, né? E temos um colega que é da física e ele usou, o Elbiasi, que é o da física. Ele é engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. Ele usou coisas da física, da ciência física, para modelar o comportamento. E aí parecia uma coisa completamente contraditória, né? Pode falar um pouco mais sobre isso. E ele acertou. Ou seja, o que isso me traz de informação é que existem coisas que estão além da nossa compreensão do que é um padrão na natureza mesmo, e que talvez a análise técnica esteja mais embebida disso, ainda, claro, muito primário, porque a gente não tem esse conhecimento, mas eu acho que está nesse caminho, sabe? Exato. Talvez o padrão faça mais sentido no futuro. Faz bastante sentido. E acho que entra num ponto que até quem conhece mais de física, né, tem um dilema bem clássico sobre a partícula de luz, o fóton, né? Que o pessoal falava assim, como que ela se comporta? E por muito tempo os cientistas ficaram divididos entre a luz se comporta como partícula ou como onda. E era sempre uma dualidade. E esse é um problema que eu vejo no ser humano, que a gente vai entrar na questão de vieses comportamentais, que o humano ele é muito condicionado a o que é isso? É sim ou não? Tá certo ou errado? A gente tá indo pro caminho de computador, né? 1 e 0, sempre assim. E a natureza, por mais que ela tenha os seus padrões, a gente percebe que com a ascensão da física quântica, houve um consenso no mundo científico de que não, ela pode se comportar das duas maneiras ao mesmo tempo, depende da perspectiva. Então, isso eu trago para o mercado financeiro, e o mercado financeiro, ele é pura natureza, né? A gente percebe movimentos, até esse David Gottlieb, né, que eu estava conversando com vocês antes, é um gestor que eu gosto bastante, ele tem um blog chamado Acertar na Mosca, diariamente ele faz postagens ali com análises técnicas, né, e é um senhor que tem uma passagem incrível de mercado, desde os anos 80 lá, eu acompanho diariamente as postagens dele. Ele faz uma análise técnica em cima dos gráficos que ele analisa, chamada ondas de Elliott. E o cara tem aí um retorno, né, numa janela de 8 anos, de 1000% em dólar, mais de 1000% em dólar aí numa janela de 8 anos. É impressionante. E no mesmo período, o S&P ali, que ele até mostra, numa entrevista que ele faz, rendeu 170% ali. No acumulado, né? Sim. Então, realmente, se ele tá fazendo isso, tá dando certo, né? Tem algum fundamento por trás disso. E é isso que é legal, que a análise técnica, ela traz esses comportamentos que a gente acha que não é padronizado, né? Essa distribuição paranormal que muitos matemáticos brincam, né? Que sempre vem o mesmo padrão. Poxa, ele tem algum fundamento por trás natural que hoje a gente ainda não tem capacidade de entender, porque é algo novo, né, para toda a humanidade. E uma coisa muito interessante, você comentou algo ali da questão geracional, né? Você falou até da época da hiperinflação, né? Perfeito. Tava lembrando, faz aqui 30 anos, né? Que a gente, né, domou a hiperinflação. Perfeito. E eu sou dessa época. E você não? Eu não. Mas eu lembro que naquela época as pessoas tinham a caderneta de poupança. Tinha o overnight, né? A conta corrente remunerada, né? E o mercado financeiro era algo muito incipiente em termos de diversidade, de possibilidade. E a gente vê que principalmente talvez nesses últimos 10 anos, isso vem se abrindo e vem mostrando uma diversidade que é espantosa, né? E que para o público em geral ainda é algo bastante, digamos, desconhecido, né? Então, é muito bacana a gente estar discutindo um pouco disso aqui, trazendo toda essa visão, esse background de conhecimento, de base teórica que vocês têm, para trazer um pouco de luz a esse tema aí que, queira ou não, tá na vida de todos nós, né? Perfeito. E para quem perdeu o começo do nosso podcast, né? Hoje nós estamos aqui com o professor W, nosso coordenador da pós-graduação Mercado Financeiro, e também com o Renan, que é sócio da Costa Azul Investimentos, e estamos falando sobre mercado financeiro, com o tema a interação das análises fundamentalista, técnica e comportamental no profissional atual do mercado financeiro. E, W, eu gostaria de aproveitar esse momento até para pegar algo que você falou um pouquinho
lá atrás, né? Que você falou ali da questão que envolve toda a parte da análise comportamental, né? Então a gente está falando muito aqui da questão, né, da análise fundamental, da análise técnica, mas em que contexto a análise comportamental surgiu, né? E como que essa abordagem vem agregando para o desenvolvimento das competências do profissional de mercado financeiro? Como é que você olha esse novo momento aí com a análise comportamental? Perfeito. Bom, primeiro é legal de falar o quanto a gente é privilegiado aqui no Brasil, né? Eu costumo dizer que o brasileiro ele aprende com a desgraça e o mercado financeiro é literalmente isso. Porque esse período de hiperinflação, a gente não foi inteligente de criar novos produtos, a gente precisou criar soluções, produtos, formas. E o mercado financeiro, a complexidade do mercado financeiro, porque o mercado nada mais é do que um grande sistema de empréstimos, né? Temos pessoas deficitárias e pessoas superavitárias no mercado e a gente precisa, né? Igual quando a gente é criança, vamos trocar um brinquedo, quando eu vou dar o meu para você dá o seu para mim, a gente troca. Para que isso não aconteça no mundo real, a gente cria sistemas. Então, seria muito simples. Mas aí as pessoas começaram a pensar, nossa, mas eu tenho uma indústria que ela depende de um determinado ativo e esse ativo pode ser que ele duplique de preço até final do ano e isso vai quebrar a minha empresa. Então, eu preciso criar um papel que me dê lastro para não ter essa volatilidade na minha empresa. Criou-se o derivativo, por exemplo. Então, no Brasil, a gente está num momento muito propício justamente porque o nosso sistema precisou se desenvolver. E daí não é porque eu sou um coordenador de mercado financeiro, mas falando um pouco do nosso curso aqui, né? Essa visão do curso de pós-graduação em mercado financeiro é tentar abraçar esse fundamento. Então, macroeconomia, não tem como fugir, né? Sim. Coisas muito importantes do mercado financeiro, mas colocar o comportamental hoje não é mais uma coisa, um extra que um curso pode oferecer. Esse é o básico, né? E aí a gente volta um pouquinho na história, né? Até os anos 70, a base da economia era de que os indivíduos eram racionais. Então, dentro dessa hipótese, está dizendo assim, olha, todos nós temos todas as informações possíveis e a gente toma a melhor decisão baseada em todas essas informações. A partir dos anos 70, e aí nós temos um cara muito importante que é o Daniel Kahneman, psicólogo, ganhou o prêmio Nobel em economia, inclusive os economistas não gostam muito dele por conta disso, ganhou o prêmio Nobel de economia justamente por trazer essa hipótese de que, na verdade, nós não somos irracionais, mas nós temos uma racionalidade limitada. E não é por um problema mental, na verdade é por uma coisa legal que a gente tem, que são as heurísticas. Então, o nosso cérebro, quando a gente vai crescendo, ele vai criando caixinhas e armazenando informações. Imagina que todas as vezes que eu visse um cavalo, eu tivesse que analisar a estrutura e como um cavalo é e dizer, nossa, isso é um cavalo. Não, uma criança olha um cavalo, 2 cavalos, se ela vê um terceiro, quarto, daqui 10 anos, ela sabe identificar que aquilo é um cavalo. Então, as heurísticas não são coisas ruins, são nosso cérebro encontrando atalhos mentais para tomar decisão rápida, porque o mundo é muito confuso, tem muita informação e o nosso cérebro precisa lidar com isso. Acontece que o fato de existirem essas heurísticas faz com que a gente crie alguns vieses, alguns desvios. Então, quando a heurística se torna negativa, a gente chama isso de vieses cognitivos. E através de experimentos, então a gente tem agora a possibilidade de fazer uma ressonância funcional no cérebro das pessoas e olhar qual é o padrão de comportamento de uma determinada pessoa, eu consigo começar a fazer experimentos. E aí, a partir dos anos 70, esses experimentos cresceram e se tornaram hoje o fundamento, que é a economia comportamental. Então, basicamente, a economia comportamental destrói uma hipótese muito importante da economia clássica, que é a tal da racionalidade. E nos mercados financeiros, depois a gente tem a partir dos anos 80 ali, né, alguns outros economistas, como o Richard Thaler, que começam a falar, não, no mercado financeiro, principalmente, a gente percebe alguns vieses muito importantes. E aí falamos de alguns aqui já, né, a aversão ao risco, o comportamento de manada. Então, é uma análise muito rasa a gente esquecer que o comportamento é importante. E isso virou uma quebra, né? Uma mudança de paradigma. Hoje a gente tem o advento das IAs, por exemplo, nos auxiliando, né? Os algoritmos sendo construídos por robôs, auxiliando a gente a fazer investimentos, mas o ser humano ainda está por trás. Então, o comportamental entra nisso, né? A parte de que o ser humano é que toma as decisões, logo ele vai incorrer em vieses cognitivos. Perfeito. E você trouxe algumas questões aí, eu quero agora jogar a bola aqui para o Renan, porque eu queria perguntar o seguinte, né? Renan,
mesclando para essa questão desses vieses, né? E que muitas vezes podem se tornar algumas armadilhas, nas quais a gente acaba caindo sem nem se dar conta. E o investidor pode cair nessas armadilhas. Mas também pegando essa questão do apoio recente da IA, ela também pode se tornar uma inimiga nossa, né? Porque aí eu fico imaginando, você como um profissional da área, você tem que dar a melhor orientação para o investidor, do ponto de vista de alocação dos recursos, para maximizar seu ganho, com menor risco, mas esse investidor também, ele vem com seus vieses, né, com as suas crenças, e também, às vezes, ele vem com aquilo que ele vem se alimentando. A gente falou ali da questão da manada, que gera uma euforia de um lado, às vezes um pânico do outro. Mas às vezes ele pode também usar ali a inteligência artificial. Pô, olha, mas eu coloquei ali na IA e tal, e a IA me disse tal coisa. E aí, como um profissional da área, né, que tem que, claro, ter essa base conceitual, teórica muito sólida, mas entender esse lado que é o emocional da pessoa, como é que você lida com isso no dia a dia para dar para o investidor tranquilidade, a segurança que ele precisa na gestão dos recursos dele? Perfeito. Isso é algo muito importante e é isso que eu vejo hoje que determina bons profissionais que estão nesse front, né, diretamente lidando com o comercial, com os clientes, que existe uma barreira muito grande, ainda mais com a ascensão da IA. Porque o que é muito visível hoje, né, a gente consegue se fundamentar muito bem, vocês sendo de esquerda ou de direita, sendo mais ou menos. Se a gente jogar na IA e pedir, IA, ChatGPT, fala para mim argumentos da minha visão para eu rebater o fulano. Ele vai te dar essas informações. Então, todo profissional, né, ainda mais nós que temos essa responsabilidade de lidar com o dinheiro dos outros, é extremamente importante ele entender os riscos. E fazer algo que a XP vem fazendo muito bem agora, numa revolução, né? E até compartilhando como boas práticas de mercado, né? A gente tem o CIO lá da XP, que é o Arthur Wichmann. Eles têm um relatório mensal, onde eles segregam por perfil de investidor, ou seja, conservador, moderado e sofisticado. E isso é muito importante do profissional, o assessor de investimentos que faz relação com o cliente, com o investidor diretamente, identificar esse perfil no cliente. Porque não adianta eu chegar pro cara conservador e falar, vamos comprar criptomoeda? Agora, vamos pôr todo o seu dinheiro em criptomoeda? Às vezes faz bastante sentido e ele pode ter menos risco na cripto do que se eu colocar ele numa renda fixa extremamente high yield, ou seja, de alto risco. Mas o que vai deixar ele confortável é a interpretação da pessoa que está fazendo relacionamento com o perfil dele. E aí o que a XP faz? Ela tem um asset allocation, né? Uma distribuição percentual por ativo, seja ele pré, pós, inflação, multimercado, renda variável, internacional. E aí tem o percentual de alocação para cada tipo de ativo, né? E aí assim a gente se blinda. Por que a gente se blinda? Por mais que o investidor ele traga, às vezes, fala, olha, mas o ChatGPT tá falando para eu comprar criptomoeda agora. Eu vou falar, sim, a gente tem para um perfil mais sofisticado essa recomendação, né? O pessoal aqui da XP faz essa avaliação, mas para o seu perfil, você não vai ficar confortável de ficar um dia com esse tipo de ativo na sua carteira, né? Que ele vai oscilar. Ele vai oscilar, né? E, então, o profissional de mercado, ele realmente está cada vez indo mais para um mundo não tão técnico, que é importante, mas literalmente lidar com os vieses comportamentais, o emocional desse investidor. E essa expertise em lidar com as emoções, né, desses clientes é o que diferencia hoje uma boa assessoria, um bom atendimento ao cliente e até mesmo gestores de fundos, que são extremamente técnicos, né? Quando a gente volta lá um filme bem legal, The Big Short, não sei se vocês conhecem, do que fala a história da bolha imobiliária lá em 2009, tem um gestor, Michael Burry, né? E ele fecha o fundo para resgate porque ele tinha uma tese de que estava rolando uma bolha imobiliária, mas todo mundo bombardeia ele no e-mail, não, quero tirar meu dinheiro, cadê meu dinheiro? E ele fechou o fundo, né? Então, assim, ali a gente percebe, né? O gestor de fundo, ele tem esse desafio. Porque às vezes ele está tão convicto da tese dele, e ele tem argumentos muito positivos disso, que
para ele faz muito sentido. E às vezes o investidor que está alocado com dinheiro naquela casa de análise ou naquele investimento também está tranquilo até certo momento, mas às vezes ele tem que tomar decisões drásticas. Então, se ele não tivesse fechado o fundo, talvez a tese dele nunca teria sido tão bem sucedida, né, se ocorresse uma liquidação em massa, né? E é esse o desafio hoje, né? A gente lidar com esse comportamento. Então, sim, a IA veio justamente para trazer munição para ambos os lados e ambos os argumentos, mas algo que ela, né, ainda tem dificuldade é lidar com essas questões emocionais. Se a gente olhar para essa geração nova, né, e até mesmo para os investidores hoje em dia, a gente tem um desafio grande das pessoas se entenderem os seus limites, né? A gente vê uma geração mais nova, e acho que tem até dados para isso, o professor W pode contextualizar, cada vez mais precisando de ajudas psicológicas, né, para lidar com esse bombardeio de dopamina, né, todos os dias ali, que é informação nova e rápida, e acabam negligenciando a profundidade do conhecimento técnico, né? E a IA, ela traz isso, mas eu vejo poucas pessoas, inclusive profissionais de mercado, às vezes eu mando, assim, artigos, né, grandes, e até tava falando com o pessoal de research, falando, poxa vida, eu mando às vezes um relatório de 3 páginas, que antigamente era 10, 15 páginas, né? 3 páginas aqui para os assessores, muitos leem a primeira folha, eu mando pro ChatGPT, faça um resumo para o meu cliente, né? E aí o que isso está trazendo? Às vezes a pessoa parar, olhar e, né, fazer a consolidação de todas as ideias, o que tá falando esse documento aqui? E aí sim tomar uma decisão, tá deixando de existir. Então, por um outro lado, a IA, ela realmente trouxe uma eficiência no dia a dia, mas também tá deixando as pessoas com esse excesso de dopamina, então tá tomando decisões cada vez mais rápidas e elas estão se sabotando, né? Eu tenho meu viés de confirmação aqui de que a minha opinião tá certa. ChatGPT, me fala aí por que eu tô certo e eu quero que você fale que eu estou certo. E ele vai dar os argumentos conforme a sua solicitação, né? Então, a nossa experiência como profissional de mercado financeiro é identificar essas pessoas e falar assim, olha, você tem fundamento sim, tá certo, mas eu estou fazendo uma análise do seu perfil, né? Hoje você tá numa idade onde já não é mais para gerar recursos novos, você tem que fazer perpetuação do seu dinheiro. Então, esse tipo de ativo não faz sentido para você. Você pode ganhar muito dinheiro? Pode. Se no final, né, o cliente teimar ou falar, não, eu realmente quero isso aqui, a gente vai levar para ele, mas num percentual muito menor. E aí entra realmente essa questão comportamental, né? A análise que a gente faz dos nossos clientes de uma maneira comportamental é o que difere hoje um bom profissional dos maus profissionais que só passam ali o que o ChatGPT fala, resume e manda, né? É algo interessante de falar para os espectadores que estão ouvindo e assistindo a gente, que quando a gente fala de risco, se imagina uma coisa negativa, né? Mas, na verdade, risco, objetivamente, é medido como volatilidade, desvio padrão, variância, etc, né? E volatilidade pode ser tanto para cima quanto para baixo. Só que o nosso sentimento não é objetivo, né? Uma das teorias mais importantes do Kahneman, que é a teoria dos prospectos, dói pra gente muito mais perder do que o equivalente, né, de felicidade no ganho. Logo, não está equilibrado. A volatilidade é medida dos dois lados, mas o jeito que a gente sente é desproporcional. A gente quer só para cima. Exatamente. A decisão não tem como ser coerente e objetiva. Então, a IA poderia vir para ajudar e eu poderia dar uma resposta assim de tá revolucionando, que legal, a partir de agora a gente não vai precisar mais de profissionais como o Renan. Discordo porque somos seres humanos. Exato. Todos nós estamos caindo nos vieses. Sim. E quando tem o Renan, que tecnicamente precisa tomar uma decisão em relação ao ativo, né, do cliente dele, ele vai ter uma decisão muito mais fria do que o próprio cliente falando sobre o seu próprio ativo. E é bem interessante que isso que você complementou agora, né, W, que o Renan trouxe para nós, mostra para nós que um profissional do mercado financeiro tem que ser algo que vai muito além do conhecimento de fundos, de produtos, de características, etc e tal, né? É claro, jamais a gente pode desprezar toda a fundamentação, todo o conhecimento, mas você descreveu aqui para nós quase que um psicólogo, né? Alguém que tem que lidar com todas essas questões, né? E aí, Ana, como agora sócio do escritório, né? Vocês têm um time, né? E vez ou outra, vocês estão buscando gente para trabalhar com vocês, etc, né? E aí eu queria perguntar para você agora do ponto de vista de quem está contratando, recrutando, desenvolvendo um time. O que se busca nos profissionais que estão procurando se colocar como alguém para atuar nesse mercado que é
tão fascinante, tão instigante e Perfeito. para atender um público que muitas vezes desconhece muito desse mundo. Uhum. Claro, a gente tem as questões de certificações e tudo mais, mas conta um pouquinho para nós ali na realidade do escritório. Quando Boa. vocês vão buscar alguém, o que vocês procuram encontrar nessa pessoa? Bom, primeiramente, acho que o profissional que está buscando entrar na área do mercado financeiro, ele quer algo diferente já, né? Porque não é aquele sonho de criança, né? Quando a gente tá... Eu, quando era pequeno, queria ser piloto de avião. Teve até uma época da minha vida que eu queria ser caminhoneiro. Eu adorava caminhão, porque minha família era de caminhoneiros. Então, pô, eu quero dirigir caminhão. Não é um sonho tão de praxe, né? Assim, vou trabalhar no mercado financeiro. Geralmente isso vem com uma maturidade, né? Então é muito difícil a gente achar bons profissionais extremamente jovens que queiram ir para a área do mercado financeiro, porque é realmente um pouco fora da curva, né? Esse mundo. Você lida com números, então existe até um medo do pessoal, mas eu vou lidar com números, né? Eu tenho medo de matemática e tudo mais. Humanas, né? Sou de humanas. Mas às vezes o profissional para o mercado financeiro, se ele se dá bem na área comercial, ele precisa ser um bom interlocutor, né? Ter um bom relacionamento. E aí ele tem um time que ampara ele na área técnica. Então, basicamente a gente divide em duas áreas, né? A área técnica e a área comercial. Então, a área comercial são pessoas que a gente busca que, obviamente, têm um interesse por esse mundo, mas eles procuram ali ter essa questão de relacionamento, de ajudar o próximo, são proativas, mas elas vão se aprofundar tecnicamente. Geralmente o pessoal comercial, elas têm um certo quê para esse mundo, né? Mais comercial, de vendas e tudo mais. E para a área técnica, é realmente um mundo, assim, para o profissional que quer tomar essa decisão para ir para a área técnica, né? Para quem está buscando. Eu acho que o primeiro de tudo é ter humildade intelectual. A gente sempre vai achar, esse universo do mercado financeiro, a gente vai ter muita informação e a gente sempre vai achar que está pronto para falar sobre alguma coisa, mas a gente tem que entender que todo dia, a todo instante, pode mudar tudo, né? Seja uma tributação, um dia é uma alíquota regressiva, no outro dia já é uma alíquota, né, flat para tudo. Ainda mais aqui no Brasil, a gente já sabe, né, como pode mudar de uma hora para outra tudo. Ter essa curiosidade por buscar informações, porque são muitas informações, é muito importante para esse profissional que quer ir para a área técnica, profundidade técnica, então, através de certificações, até mesmo o ChatGPT, o Gemini, né, essas inteligências artificiais, eu tenho um costume que eu faço, é um professor 24 horas do seu lado, né? Você pode mandar uma informação, poxa, me explica sobre isso. E eu, às vezes, eu vejo me perguntando para essas inteligências artificiais e peço exercícios para eu fazer, deixa eu ver se eu entendi, é isso, e eu faço sempre uma validação. Então, eu conheço outros profissionais de mercado com uma experiência e falo, pô, isso aqui tá certo, o que ele fez? Ou você tem um outro método, né? E para a pessoa que está buscando isso, hoje tem muitas informações disponíveis, né? Sim. Então, se você quer fazer uma entrada nesse mercado, o que a gente busca? É um profissional que tem esse interesse, não precisa ser de mercado financeiro, como eu disse, vim da área portuária, trabalhei por 6 anos no Porto de Paranaguá, né? Não tinha essa interação com o mundo de investimentos. Na minha primeira oportunidade dentro do mercado financeiro, comecei a conhecer todas as outras áreas, né, que tinham, né, eu entrei na área comercial, depois fui migrando para a área cada vez mais técnica, entendendo as certificações, e eu acho que, assim, é muito democrático, vai muito do interesse de cada pessoa, né, fazer esse movimento. Então, eu acho que para quem quer iniciar, a gente busca uma pessoa que tenha essa humildade intelectual, esteja disposto a estudar bastante, porque realmente a gente precisa estudar muito. Não é uma área pão com ovo que, mas vamos se especializar em ativos pós-fixados. Não é isso. Tem um mundo, né? Tem um investimento internacional que é uma outra dinâmica. Os Estados Unidos funciona diferente do Brasil, a Europa funciona diferente do Brasil e Estados Unidos. Então, essa pessoa, a gente busca uma pessoa versátil, né? Que queira, né, pesquisar sobre muitas coisas, saber sobre muitas coisas. A gente falou de física aqui, né? Então, pode ver como muita coisa se relaciona com o mercado financeiro. Eu vindo da área portuária, nossa, via muitas coisas lá. Eu peguei a época que aquele navio no canal de Suez ficou travado lá, né? Da Evergreen ficou travado lá. E eu nunca imaginei que aquilo impactaria o mercado financeiro. Quando vim para o mercado financeiro, vi o impacto financeiro que aquilo gerou em vários personagens da cadeia logística, né? No supply chain. Então, tudo se relaciona com o mercado financeiro. Então, você ser uma pessoa curiosa já é um bom ponto, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma conversa, o próprio Eduardo, que a gente trouxe, que era engenheiro elétrico,
Ele tinha um conhecimento em renda variável ali, nada tão aprofundado no institucional, mas justamente por ele não ter vieses, e até é muito legal isso, ele tinha visões muito mais práticas de coisas que eu, por estar no mercado financeiro, já estava enviesado. Eu falava assim, não, cara, mas isso aqui acontece por causa disso. Dele, não, cara, não faz sentido. Aqui na engenharia elétrica tem um conceito da natureza assim, assado. Quando eu vi isso acontecendo nos padrões gráficos, eu falei, nossa, eu nunca reparei nisso. Então, realmente, você não precisa realmente ser um cara do mercado financeiro para entrar nesse mundo. Acho que é possível, com bastante estudo, todo mundo migrar para esse mundo. Mas você ser versátil, né? Buscar saber das coisas. Acho que tudo hoje pode se convergir para o mundo do mercado financeiro. E esse aprofundamento técnico, né? Hoje a gente vê a assessoria e até os próprios clientes, eles estão conhecendo mais essas questões de certificações. Está mais acessível o conhecimento. Está mais acessível, então eles estão exigindo cada vez mais profissionais. O assessor antes, que era só tirar Ancor, né, ou ter o gerente de banco lá, CPA 10, CPA 20, ou CE, o próprio cliente, esses dias eu vi cliente, mas o assessor aqui, você tem CFP, né, que é o Certificado de Planejador Financeiro? Poxa, eu que estou há pouco tempo no mercado, não via isso há 3 anos atrás, do cliente perguntando isso, né? Quiçá 5 anos atrás, o pessoal nem sabia o que era certificação de mercado, né? Hoje eles perguntam, e a sua pós? Você fez pós em quê? Né? Então, assim, e o próprio cliente, eu tenho alguns clientes que literalmente para investir os seus próprios recursos, eles estão despendendo de tempo para fazer pós-graduação em investimentos para poder fazer a gestão e poder falar de igual para igual com os profissionais de mercado. Para não comer pela mão de terceiros. Exatamente, e isso está em ascensão. Eu vejo que o Brasil tem um espaço enorme para isso. Então, o profissional que está entrando hoje no mercado, ele tem um desafio maior, porque já foi o tempo onde isso era 100% desconhecido. O Brasil ele pode surfar muito mais, a gente não está no nível de um investidor americano que conhece algumas questões de volatilidade melhor do que a nossa, ou conhece os riscos de renda variável de crédito, mas a gente está se profissionalizando, né? Então, é uma corrida rápida, a gente entra nesse mundo, tem que se capacitar, se profissionalizar, mas ao mesmo tempo ali não é um bicho de 7 cabeças, não limita ali o sonho de uma pessoa, mas eu já passei do tempo. Sim. Tem muita informação disponível, a gente tem muito profissional, muito dinâmico, tem muita mudança a todo instante. E até é legal essa iniciativa da FAI, eu participei de algumas aulas com o professor W, né, como espectador, de trazer na prática isso para o dia a dia dos próximos profissionais de mercado. Porque realmente a gente sair só com embasamento teórico, a gente está olhando muito para o retrovisor. E essa questão da mudança geracional, ou como acontece na prática, realmente é um espanto, né? As pessoas vêm com uma regrinha embaixo do braço e falam, não, é isso. Mas, na verdade, quando a gente olha na prática, não é bem aquilo, já mudou, né? Então, é realmente muito importante ter essa visão na prática e buscar esse tipo de conhecimento, né? Então, a própria FAI, com o curso de pós-graduação, eu vi que vocês têm uma visão muito mais pro prático agora, e isso acaba sendo muito positivo pro profissional. Então, buscar esse tipo de ensino, né? O profissional que quer crescer nesse mundo, um ensino mais prático, se aprofundar na literatura, ver o que deu certo no passado, mas se abrir pro futuro também, né? Afinal, a ascensão de IA agora veio para mudar, o comportamento das pessoas está mudando, e até faço aqui uma recomendação de uma literatura muito boa, né? Para quem está começando, né? O profissional que está entrando nesse mercado, tem um livro muito legal, eles são curtinhos, uma série de livros feita pelo Florian Bartonek, né? Chamado Fora da Curva. Ele passa ali, em alguns capítulos, grandes personagens aqui do nosso mercado financeiro brasileiro, e os seus acertos, os seus erros, gestores de fundos, tem Rogério Xavier, Luiz Tuber, né? Sim. Então, é muito legal de ver como esses gestores que foram emblemáticos aqui no nosso mercado, o que eles fizeram de acertos e erros, e também a gente vai saber um pouco da nossa história, né? Mas também levar inovações. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem ferramentas novas, e aí a gente unindo essas duas coisas, de olhar para o passado e se abrir para o futuro, a gente acaba tendo um profissional super versátil que vai crescer bastante aí no futuro do mercado, e é isso que a gente busca hoje, né? Como sócio do escritório, eu vou procurar alguém, não precisa ser de mercado. Tendo vontade, conhecimento técnico ali mínimo, buscou por conta própria, mas tá buscando se aprofundar mais, e, zero viés, tem uma cabeça bem livre, neutra, né? Às vezes ele tá errado, ele tem que ter essa humildade de aceitar que tá errado também, é super importante, e é isso que a gente busca hoje para um profissional de excelência.
Muito legal. Posso complementar a sua pergunta? Claro, Porque está dentro dessa linha do profissional, né? O nosso curso passou agora, recentemente, por uma transformação, então fiz um benchmark aí, e não é só porque estou falando do nosso curso, mas no mercado a gente não vê muito essa linha comportamental, análise técnica / comportamental, e a gente vai ter agora análise técnica comportamental, Bitcoin, criptoativos dentro do curso de mercado financeiro. E aí, a gente numa outra conversa falando sobre as certificações e que as certificações estão cobrando bastante da economia comportamental. Você poderia falar um pouquinho? Sim, exato. As certificações agora, elas estão passando por algumas mudanças, né? Se você entra ali no site da Anbima para as certificações, né? A gente teve algumas mudanças, vão acontecer novas mudanças a partir do próximo ano, né? Vai deixar de existir CPA 10, 20, CE, vai ser CPRO, né? Que eles vão chamar lá CPRO-I ou CPRO-R, ou pode ter as duas. E eu fiz uma para atualizar a minha certificação, e eles estão pedindo ali, eles dão um determinado caso ali do que como que tá rolando um cliente, uma experiência de cliente, fala, de acordo com esse exemplo, qual é a heurística que esse cliente tá sofrendo, excesso de confiança, aversão à perda. Então, as certificações mesmo, elas estão cobrando, tem um módulo, se vocês olharam o edital, né, da Ancor, né, ou mesmo da Anbima, muitas delas cobram esses comportamento, né, vieses comportamentais, porque é um ponto que vem crescendo e é uma coisa que a gente vê que a gente precisa ter, todo profissional do mercado precisa ter conhecimento, né, para identificar isso e não se sabotar, que era o que a gente havia conversado. Até porque nós mesmos, profissionais de mercado financeiro, somos humanos, como os próprios investidores, e a gente pode cair nessas armadilhas. E tá tudo bem, né? Isso acontece. O próprio Rogério Xavier da SPX, o Stuberg, eles não acertaram 100% das vezes. O David Gottlieb, agora da Sunreal, que eu mencionei, do Acertar na Mosca, ele mesmo fala, nossa, fui mão de alface, às vezes tinha todos os fundamentos aqui na minha análise, tava tudo certo, mas por um medo meu, às vezes tô errado, o mercado tá indo na contramão, ele assumiu umas perdas, né, obviamente se respeitando o gerenciamento de risco, mas ele foi humilde de falar, poxa, eu caí no viés aqui comportamental, né, e... Isso é legal de falar, né, não tem como você não cair nos viés. Não você tem. Pode tomar consciência e tentar, né, mas você nunca vai driblar. Não vai, exato. Então, realmente é algo que vem sendo cobrado nas certificações de mercado. Cada vez mais o profissional técnico, né? O pessoal que tem interesse por fazer trade, gestão de ativos, ele tem que entender muito como funciona o cérebro, né? Pra gente não cair nessas armadilhas. Ainda mais a gente que é bombardeado de informação. Pensa, antes a gente não sabia o que acontecia na Europa, se tava alguém fazendo alguma questão de guerra, de conflito ali, né? A gente não tinha essa informação. Hoje a gente recebe essas informações da Europa, dos Estados Unidos, né, da África, e poxa, instantaneamente. E tudo isso mexe no nosso comportamento. Então, às vezes, eu até tava brincando com alguns colegas de trabalho, na época da guerra, provavelmente, a gente nem imaginava. Tava acontecendo a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, o mundo tava normal, tava tendo a guerra, se veio do conflito. Sim. Hoje a gente não tá passando por episódios tão graves como foi a Segunda Guerra Mundial, mas a gente fica, nossa, Ucrânia e a Rússia, e agora? Como isso o que vai impactar no Brasil, né? Pô, Israel e Irã, estão muito longe, né? Mas a gente tem um acesso a essa informação tão instantaneamente que parece que faz parte do nosso cotidiano. E elas acabam influenciando e nesse mundo tão globalizado também, como você falou até o exemplo lá do canal de Suez. Você não consegue ficar isolado, isento, né? Sim, não consegue. Mas é bem legal que você trouxe um aspecto importante aqui para nós, né, Renan, do profissional, que é um profissional disposto a aprender, a evoluir. Perfeito. Né? Ou seja, o profissional de mercado financeiro, a gente não consegue dizer que é um profissional que está pronto, mas é um profissional que tem que estar em evolução. Constante evolução, né? Perfeito. E você comentou ali da revolução que a gente teve agora, recente, aí no nosso curso de pós-graduação, e aí eu queria perguntar para você nesse sentido, né? Como que você vê, qual que vai ser a próxima grande fronteira, o próximo grande desafio pro profissional do mercado financeiro? A gente falou da IA aqui, né? Mas será que é a IA ou a IA não é o próximo, já passou e talvez seja, olha, peraí, temos a neuroeconomia, temos outras questões. Como que você vê esse futuro próximo, tá? E como que a gente está preparando hoje o profissional para o amanhã?
Perfeito. Eu acho que já não dá mais para chamar de revolução, porque a revolução ela vai acontecer, né? E a gente já está vivendo essa transição e é uma transição interdisciplinar. Então a gente tem muitas coisas acontecendo e uma coisa influenciando na outra. Então, por exemplo, a questão comportamental tem tudo a ver com a questão da inteligência artificial e da maneira, porque agora a gente evoluiu cognitivamente, né? A rapidez com que a gente pode tomar uma decisão cognitivamente evolui, mas aí os vieses também ficam multiplicados. Sim. Outra coisa importante para a gente olhar é essa questão das finanças de responsabilidade social, né? ESG. Então, toda essa cobrança das empresas está começando a influenciar o mercado financeiro, não tem como a gente fugir disso também. E o que está na crista da onda ali, tokenização de ativos e blockchain, né? O uso do blockchain. O blockchain é uma tecnologia muito recente e que a gente ainda não sabe direito o que fazer com ela. Então, a gente sabe que é uma quebra de paradigma, que as coisas vão mudar completamente. O mercado financeiro, a gente precisa de formas de institucionalizar decisões, criar contratos, e o blockchain está sendo uma nova forma de criar esses contratos. Então, como eu falei, o mercado financeiro continua a mesma coisa, a troca entre indivíduos deficitários e superavitários. Sim. Mas a forma como isso acontece está sendo influenciada por todas essas coisas e todas elas ao mesmo tempo. Então, juntando com a resposta do Renan ali, do profissional, né, ele precisa necessariamente ser interdisciplinar. Economia hoje, eu costumo dizer essa frase que choca os alunos, né, de que economia tem muito mais a ver com psicologia do que com matemática. Porque a gente imagina a economia como essa coisa dos números. O dinheiro é só um instrumento. Se daqui 100 anos a gente vai estar usando Bitcoin ou vai ser uma outra coisa para a gente fazer a troca, não importa muito. Agora, a riqueza, o que existe no mundo, vai continuar existindo e a gente vai precisar trocar e o escambo, né? A gente só trocou o escambo por uma forma que é o dinheiro. Se isso se alterar, a economia... Exatamente. Estamos no processo de mais sofisticação. Então, a economia não vai desaparecer. E o humano não vai desaparecer por enquanto. Então, nesse quesito, a gente precisa olhar para a interdisciplinaridade com muito cuidado. E aí, esse profissional precisa olhar para todas as coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Infelizmente, não tem como fugir. E afinal, economia, administração, até me corrija, professor, contabilidade é ciências sociais aplicadas, né? Perfeito. Não é ciências exatas. Então, até muitos clientes falam, pô, Ana, mas você, deixa eu ver a sua carteira, tem ativo que tá perdendo aí. Eu falei, mas não é uma ciência exata. Não é só fazer o valuation aqui, pô, o negócio vai descolar. Líquido e certo. Exatamente. Então, assim, é comportamento humano, né? Ciências sociais aplicadas, é isso. A gente tem que entender o comportamento humano, o que aconteceu, como as pessoas lidam com isso, precificar coisas, né? Ordem e demanda, né? Oferta e demanda, perdão, são conceitos fundamentais, mas é tudo característica humana, né? A gente realmente não sabe 100% como que uma coisa vai se comportar, né? Até por isso que realmente essas áreas de estudo, elas são ciências sociais. Nosso próximo passo é entrar na mente agora, né? Acho que a gente... Entrar na mente, O literalmente. comportamento é uma coisa, né? A economia que estava separada, né? Quando a gente estava em fundamento era outra, mas agora é olhar pro comportamento no sentido mente humana. Perfeito. Muito bem, grandes desafios aí pela frente, né? Desafios. Muito bom. A gente já está encaminhando para o final aqui do nosso podcast, está super rico, super interessante, mas eu gostaria de colocar uma questão agora aqui pro Renan, né? Renan, você ainda é um profissional jovem, Sim. né? Perfeito. E você migrou, né, por assim dizer, da economia real para o mercado financeiro. E você trilhou um caminho aí no qual você hoje já, apesar de jovem, já é um profissional de sucesso, reconhecido, muito bem posicionado, relevante nesse mercado, né? Então, e você já trouxe para nós algumas dicas aqui que você foi, né, soltando aqui algumas pílulas importantes, né? Mas se a gente pudesse agora tirar de você aqui um conselho, assim, o conselho de ouro do Renan, para aquele profissional, para aquele jovem que quer entrar no mercado financeiro ou já atua no mercado financeiro, mas ainda de uma forma muito incipiente, sem muito conhecimento, sem muito destaque, alguém que quer crescer nessa área e se tornar um profissional de destaque. Qual seria o conselho de ouro do Renan? Boa, eu acho que vai em linha com o que o professor W falou, né? É essa curiosidade constante, até a evolução constante, o profissional que ele quer buscar isso de maneira consistente, né? E esse crescimento, ele precisa evoluir todos os dias, né? Eu, como profissional novo de mercado, né, me considero muito novo. Ano que vem eu vou fazer 11 anos que eu tô trabalhando no mundo de trabalho, né? Então, assim, eu sou um nenê
perto de várias pessoas que passaram 40, 50 anos trabalhando nesse mundo. Eu acho que daria 3 dicas. Ser muito paciente, né? Acho que paciência é algo que falta hoje em dia, né? Até eu tava falando hoje com um dos meus sócios no escritório, né? E ele falou, né, não seja paciente, né? E isso é uma coisa que a gente tem que sempre refletir, né? Cada vez menos a gente vê um mundo paciente, a gente quer muita coisa instantaneamente. Constante evolução, eu acho que isso vai no aprendizado. Pô, é ter curiosidade para tudo. Realmente, quando eu falei ali dos conflitos, hoje como o mundo é globalizado, é importante a gente saber, pô, o Trump falou agora que vai ter um shutdown lá nos Estados Unidos, como que isso vai me impactar, né? Às vezes é chato, pô, é um conteúdo de política americana, não quero saber, ali pro profissional novo ainda que não gosta muito desse tipo de conteúdo, pô, vale a pena ele entender os impactos disso, né? E o terceiro é ter humildade intelectual. Essa é uma das pessoas que me treinou no mercado financeiro, eu sempre falava, Renan, tenha humildade intelectual, sempre humildade intelectual. Nunca saber que você sabe tudo, né? Independente da sua posição, né? Por mais que hoje esteja numa posição mais técnica e liderando algumas áreas de produtos, eu sei, né, reconhecer hoje que eu tenho muita coisa a aprender, tenho grandes profissionais em ascensão agora, mais novos do que eu, e profissionais que têm uma experiência do dobro da minha idade no mercado e que, pô, eles sabem mais do que eu, né? Eles viveram muito mais a vida ali justamente por isso que eles são renomados no mercado. Então eu daria essas 3 dicas, né? Humildade intelectual, constante evolução no aprendizado, né? Acho que esse é primordial e ter muita paciência, né? O mercado, ele recompensa, né, as pessoas pacientes, ele não deve nada a ninguém, e eu acho essa frase muito, muito importante, mas aqueles que são pacientes, eles sempre terão uma boa recompensa, né? Por isso que até nos investimentos de longo prazo a gente vê ali que quem segura uma posição, até tem um estudo bem legal que eu não lembro quem fez, se não me engano, a Franklin Templeton, eles pegaram qual eram as melhores carteiras que performaram lá na Bolsa Americana, né? E eles notaram uma característica que as que mais tiveram boa performance eram as das pessoas que já tinham falecido. Porque ninguém mexia em nada, né? Então, a paciência, ela realmente tem um valor, né? E isso hoje, ainda num mercado muito dinâmico, acaba sendo algo muito importante, né? Muito relevante. E para o profissional que está começando, eu sei que tem muita gente, né, da minha idade ali, eu mesmo, pô, tenho essa ambição, não é para tirar a ambição, quero crescer. O mercado financeiro hoje é um dos lugares que você pode ser muito bem remunerado com pouca idade, dá muita oportunidade, mas a gente tem que ser paciente, né? Às vezes o que uma pessoa acertou ali depois de 20 anos de carreira, você vai acertar daqui 10. E você tá no lucro, né? E o que a gente tem que entender, né, o profissional que tá querendo entrar no mercado é exatamente isso. Pô, se eu entrei numa posição dessa em 4, 5 anos de mercado, pô, tá muito rápido já, né? Pode parecer muito tempo, mas a paciência realmente é algo que é muito importante, acho que para esse profissional aí, a dica muito importante pro profissional que quer entrar aí nesse mundo. Dicas extremamente valiosas, né? E com isso deixa muito claro pra gente, né, que buscar o conhecimento não é uma opção. Sim. É uma necessidade. É uma necessidade. Né? O que você traz aí para complementar as dicas do Renan? Eu pedi um conselho para ele me deu 3, tá vendo? Já estamos deu por mim. Bom nesse já. Bom, acho que eu complementaria o conselho do Renan, né? Uma frase que eu gosto de usar na sala de aula, há uns 15 anos isso era uma piada, porque eu entrava na sala de aula, os alunos falavam, ele parece o Renato Russo. Diz que agora os alunos não sabem mais quem que é o Renato Russo, mas a frase do Renato Russo é disciplina é liberdade. E disciplina tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A paciência é disciplina e você ter disciplina te traz liberdade. E tem a ver também com essa coisa de ir contra os vieses, porque os vieses é você se deixar levar pela emoção. E a disciplina é a constância, é a consistência, né? Então eu acho que isso, né, para o profissional novo, olhar para esse mercado não como uma oportunidade em que eu vou entrar no mercado daqui a um ano e eu vou estar rico. Não, você precisa de consistência. Todo mundo precisa de consistência. O profissional que está há 20 anos e que está há um ano, se ele tiver consistência, ele vai chegar longe. Exato. E para a gente, né, que tem uma carreira mais acadêmica, a gente percebe que a diferença entre esse profissional que é acadêmico e o profissional que está no mercado é justamente o que consegue fazer essa ponte. Com disciplina a gente consegue chegar lá. Muito bom, perfeito, perfeito. Bom, gente, né? A conversa está muito boa, com um nível de qualidade extraordinário. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos espectadores estão se deliciando com isso que estão absorvendo aqui da participação de vocês, mas a gente precisa encaminhar aqui a nossa
conversa, nosso bate-papo para o final. E eu gostaria de agradecer, né, e abrir espaço agora para o Renan Barcelos, que é sócio da Costa Azul Investimentos e responsável pelas áreas internacional e de renda fixa, né, da Costa Azul. Né? Agradeço mais uma vez, Renan, por você aceitar o convite, por trazer todas essas contribuições e abrir espaço aqui para as suas considerações finais. Ótimo, eu agradeço pelo convite, pessoal. Realmente foi muito agradável essa conversa. Acho que a gente consegue compartilhar um pouco da vivência na prática, alinhando com os conceitos acadêmicos. Acho que isso é super importante. Esse trabalho aqui que vocês estão fazendo é excelente de levar para as próximas gerações, para os estudantes de pós-graduação ali, vivências do dia a dia, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo, ele não tem um preço, é intangível, né? Então, é muito legal esse tipo de iniciativa. E deixo para todo mundo o convite que queiram conhecer, né? Acho que a FAI tá de portas abertas para todo mundo aí que está nos ouvindo, para conhecer melhor esse campo de estudo que vocês estão trazendo para pós, né? E o nosso escritório também, a Costa Azul, agradece também por estar representando eles aqui. Obrigado pelo convite, né? Você investidor também que queira alguma dica nossa lá, né? A gente já fica aqui em Curitiba, somos super abertos para uma reunião, conversar, seja atendido em qualquer instituição. Esse mesmo nível de conversa que a gente teve aqui, a gente vai ter com você ali para achar o melhor perfil de investimento para o investidor. E para dar aquela segurança que o investidor busca, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, agradeço demais o espaço aqui com vocês. Espero que a gente tenha próximas conversas também, né? Não, Temas. A gente que é muito grato aí pela sua participação e também sou grato ao W, né? Que também veio aqui para enriquecer essa conversa, né? O W, nosso coordenador da pós-graduação em mercado financeiro, né? W, suas últimas considerações, por gentileza. Também quero agradecer a oportunidade de falar sobre o mercado financeiro. Como eu falei, a palavra mercado financeiro já traz uma conotação, né, do cara de terno e gravata no mercado de ciências exatas, né? Quando não é nada disso, é muito mais rico e quando a gente para pensar em mercado financeiro, em alocação de ativos, em alocação de recursos, a gente está falando de todo mundo, né? Então é muito importante. Queria agradecer também o Renan ter vindo aí, né, a apresentar com a gente esse podcast. Acho que é um espelho para quem está assistindo mesmo, né? De ver alguém tão novo, com tanta informação e tanto para compartilhar. Isso é muito legal também. E para os nossos ouvintes, né? Convidá-los, caso eles queiram bater um papo comigo também, agendar uma mentoria, é só falar comigo e a gente pode falar mais sobre o mercado financeiro, expandir, de repente até encontrar as relações entre o mercado financeiro e outros cursos da pós aqui que a gente oferece, né? Então, estou aberto. Portas totalmente abertas, né? Excelente. Obrigado, W. Obrigado, Renan. E um agradecimento muito especial para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. E a gente espera que nesse nosso episódio a gente tenha contribuído para essa jornada de crescimento, de desenvolvimento profissional e pessoal também, né? Fique ligado, fique ligada nas redes sociais, no site, em todos os ambientes de divulgação da FAI, para receber conteúdos como esse e tantos outros que a gente está produzindo para agregar valor para os profissionais que estão presentes no mercado, buscando evoluir, buscando crescer. Eu sou o Alexandre Vanck, diretor da pós-graduação da FAI, e é com muita alegria que eu pude apresentar e receber aqui o professor W. Renan para esse nosso podcast. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Obrigado.